Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar soluções do nosso cotidiano. Essa aula é uma sequência da aula anterior, então nós vamos trabalhar um pouquinho ainda sobre o que nós vimos na aula anterior. Foi uma aula muito interessante que eu fiz com a professora de Física, professora Suzana Apolinário, onde nós investigamos, então, a situação dentro de um laboratório onde houve uma morte. Então, espero que vocês tenham assistido essa aula. Bom, na aula de hoje é uma aula destinada ao público do primeiro ano do ensino médio, da área de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias. O componente curricular é Química e eu estou aqui com vocês, a professora Débora de Mendonça. Bom, seguindo o nosso cronograma, esse é o nosso segundo encontro, né? Dentro do nosso quarto bimestre, onde nós vamos trabalhar o conceito de soluções. Bom, e depois nós temos ainda mais dois outros encontros importantes, onde nós vamos trabalhar estequiometria. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade: avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando o conhecimento das ciências da natureza para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando a integridade física e individual e coletiva. Bom, nós moramos aqui no Brasil e todo brasileiro tem uma certa mania de fazer misturas, né? Nós adoramos fazer aquelas misturinhas de produtos de limpeza, às vezes para tirar uma mancha, para desentupir um cano, talvez da pia da cozinha, ou até mesmo para fazer aquela limpeza, deixar a nossa casa muito cheirosa, seja no banheiro, na cozinha. E afinal de contas, será que é possível misturar todos os tipos de produtos de limpeza? Essa é a nossa investigação da aula de hoje. Bom, o que nós vimos então? Vamos tentar resgatar um pouco das informações que aprendemos na aula passada, que vai ser muito importante para a aula de hoje também. Nós vimos que existem soluções com solutos extremamente tóxicos. Nós aprendemos também sobre as DLs, que são a dose letal, e vimos a necessidade do uso de equipamento de proteção individual. Mas, professora, quando falamos de concentrações, quando falamos de soluções e falamos de produtos de limpeza, para que eu vou usar um EPI? Eu estou lavando um banheiro, lavando uma cozinha, será que realmente isso é necessário? Bom, nós vamos ver isso hoje. Mas, a princípio, nós precisamos entender o que afinal de contas, é uma solução. A solução é uma mistura de duas ou mais substâncias com um único aspecto. Então, eu costumo usar como exemplo o seguinte: imagina que uma pessoa passou mal por algum motivo e ficou desidratada. Normalmente os nossos avós ou os nossos pais, o que eles vão fazer? Um soro para você. Como que faz esse soro? Eu pego uma quantidade de água, coloco ali uma quantidade de sal e uma quantidade de açúcar. Se eu colocar na quantidade adequada e mexer, o que eu vou observar quando esse líquido ficar parado, quando eu deixar ele em descanso? Eu vou observar que eu vou ter apenas um único aspecto. Ou seja, aquela substância sal e aquela substância açúcar, ela vai estar completamente dissolvida. Um outro exemplo é a água mineral não gaseificada. Se você olhar para a garrafinha, vocês vão ver um único aspecto, a água. Só que se vocês olharem o rótulo, vocês vão observar que existem diversos outros solutos dissolvidos que eu não consigo enxergar. Então, isso quer dizer um único aspecto. Um exemplo contrário, água e óleo. Se eu colocar água e óleo, mexer e deixar descansando, não importa, eu vou conseguir ver a fase do óleo e a fase da água. Então, quando é nesse caso, eu não tenho uma solução. Então, solução também pode ser formada por sólido-sólido, sólido e líquido, líquido-líquido, gasoso com gasoso. Então, vamos pensar nisso. O que seria, então, líquido-líquido? O nosso vinagre. O ácido acético que está presente no vinagre comercial que usamos, ele é o responsável por dar aquele sabor e o odor característico do vinagre. Mas se vocês olharem, a concentração dele normalmente é 4%. Quer dizer que em 100 ml do que tem ali dentro, apenas 4 ml é de vinagre, o resto é água. Então, isso seria um exemplo de uma solução líquido-líquido. É um líquido, o ácido acético, é dissolvido ali dentro da água, que também é líquida. Gasoso com gasoso, a gente pode falar do ar atmosférico. O ar que a gente respira tem diversas substâncias gasosas, todas elas mostrando um único aspecto, então também podemos considerar o ar atmosférico um exemplo de solução gasosa.
Bom, então o que são essas soluções? Soluções, então, é uma relação onde eu tenho um soluto dissolvido em um solvente. Ou seja, normalmente eu vou ter aqui uma quantidade de soluto que estará dissolvido no meu solvente. E normalmente o solvente, gente, ele é a água. Então, no caso dos produtos de limpeza, em grande parte das soluções que trabalhamos no nosso cotidiano, o nosso solvente é a água. E o soluto é toda substância que eu consigo dissolver em água, ou seja, que haverá ali uma relação com a água, lembrando que não pode criar fases, ou seja, eu não posso ver aspectos diferentes como eu vejo com a água e o óleo. E existe também uma relação matemática entre o soluto e o solvente, que nós chamamos isso de concentração. E eu quero rapidamente mostrar para vocês aqui os 3 tipos de concentração que nós temos, os mais comuns, que são eles: a concentração comum, onde eu tenho uma relação entre a massa do meu soluto sobre, ou seja, dividido pelo volume total dessa solução. Eu tenho também o tipo de concentração onde eu trabalho o número de mols, então a concentração molar, ela é o número de mols de acordo com o volume. E o que seria esse número de mols, Débora? Lembra da relação de massa molar, ou seja, eu tenho uma relação entre gramas e número de mol. E é aqui que eu preciso, às vezes, fazer algum tipo de cálculo necessário para encontrar esse número de mols. E ainda existe um outro tipo de concentração que é muito utilizado dentro dos produtos de limpeza, que são as porcentagens. Nós temos as porcentagens P por P ou a porcentagem V por V. P por P, é só lembrar, peso, peso. Então, eu vou trabalhar com as unidades de massa. Então, eu estou falando de quantidade de grama de soluto com grama de solução. Ou V por V, volume por volume. Eu estou trabalhando ml de um soluto em relação a ml de uma solução, ou até mesmo litro de um soluto com litros de uma solução, tá bom? Então, a concentração nada mais é do que justamente essa relação matemática entre o soluto e o solvente. Bom, eu trouxe para vocês aqui o rótulo de uma água sanitária. A água sanitária foi extremamente importante para nós nos últimos 2 anos, nos anos para trás, principalmente durante a pandemia, né? Muita gente começou a usar água sanitária para limpar a superfície e já fazia uso, né? Uma substância que é razoavelmente bem barata, acessível a todos nós. Mas será que a gente usa adequadamente? Bom, então, dentro do rótulo, a gente vai ter, por exemplo, as instruções de lavagem. Eu quero chamar a atenção, olha, para as quantidades. Quando você quiser alvejar, eu vou utilizar 200 ml dessa água sanitária em 20 litros de água para deixar de molho por 1 hora. Será que é isso que a gente coloca? Normalmente a gente pensa assim, quanto mais água sanitária eu colocar, mais rápido eu vou conseguir o quê? A minha roupa limpa. E observe que o rótulo mostra o contrário. Eu preciso deixar uma quantidade pequena de alvejante para ela ser dissolvida em 20 litros de água. Bom, e se eu que tiver uma roupa manchada, como que eu faço? 200 ml do alvejante em 5 litros de água por 15 minutos. Observe que a quantidade de soluto é a mesma, 20 ml, no caso considerando a água sanitária se fosse o soluto. Bom, e eu ainda vou diluir isso em 5 litros. Se eu diluir o primeiro em 20 e estou diluindo o segundo em 5, observe que nesse segundo caso eu tenho uma solução muito mais concentrada. Mas o tempo de espera, o tempo ali que era de 1 hora, reduziu para 15 minutos. Então, observe que não foi aumentar a concentração no sentido de colocar mais água sanitária, e sim colocar menos água para ser diluído. Será que é isso que a gente trabalha em casa? Outra coisa legal que tem nesse rótulo é a respeito das limpezas de piso, azulejos, que ele coloca aqui 200 ml de alvejante na proporção de 10 litros. E ainda, limpeza geral, que ele coloca aqui, lavagem ou para
tirar odores de vasilha, por exemplo, você colocou uma comida na vasilha e ficou na geladeira por muito tempo, terminou estragando, a vasilha fica com algumas partículas ainda que causam mau cheiro. Então, normalmente, o que a gente faz? Deixa de molho com água sanitária. Mas qual que é a quantidade de água sanitária que a gente tem que colocar? 10 ml, uma colher de sopa. Em o quê? 1 litro de água. Não é simplesmente pegar aquela vasilha, colocar um pouquinho de água e colocar bastante água sanitária. Não é assim que funciona. Então, observe que essas proporções, elas já são instruções que vêm dentro do nosso rótulo. Esse rótulo é extremamente importante, então, para que possamos, então, usar. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre a FISPIC, que são instruções à nossa saúde, instruções a respeito de substâncias químicas? A água sanitária também é um produto químico, também é uma substância química. Ela também precisa ser utilizada e manuseada de forma adequada. Como que a gente vai ter acesso às informações? Por uma FISPIC de 10, 11 páginas? Não, pelo rótulo. Então é muito importante a gente começar a entender a importância de se ler um rótulo. Bom, além disso, ele também vem falando a respeito de qual é a sua composição. E a composição da água sanitária não é cloro. A composição é o hipoclorito de sódio. Tem cloro na sua substância? Tem. Tem cloro na sua composição? Tem. Mas tem outras coisas ali também. Então, ele é o hipoclorito de sódio. Ele é o responsável por fazer o alvejamento, branquear as nossas roupas e também ser o processo de desinfetante. Agora, também tem ali dentro hidróxido de sódio, cloreto de sódio. Opa, cloreto de sódio, o mesmo que nós temos na cozinha, no sal de cozinha. Possui água e perfume. Olha só, o teor de cloro ativo, ele é de 2 a 2,5% P por P. O que significa isso? Significa que a cada 100 gramas dessa água sanitária, apenas 2 gramas ou 2,5 gramas equivalem, então, à quantidade de hipoclorito dentro dessa solução. Então, olha só, nós temos, então, a informação que 2 ou 2,5, minha letra vai mudando, viu, gente? Vocês me desculpam. Elas estão para cada 100, né? Isso quer dizer, então, o porcento P por P. Bom, então, o que quer dizer P por P? Quer dizer que isso daqui está em gramas e isso daqui também está em gramas. Ok. Se considerarmos a densidade desta solução igual a 1, quer dizer que 1 grama vai equivaler a 1 ml. Ok? Isso quer dizer, então, que eu tenho, na verdade, 2 ou até 2,5 mililitros em 100 ml ou mililitros. Normalmente, uma garrafa de água sanitária a gente encontra aí com qual volume? A gente encontra de 1 litro, 2,5 litros, 5. Então, se eu fizer essa conta para esses valores, eu vou saber exatamente a quantidade de água sanitária que eu tenho dentro daquela solução. Vocês vão reparar que é uma concentração muito pequena. Por que é importante falar isso? Quem faz uso ou fabrica, né, água sanitária caseira, normalmente o pessoal fala assim, água sanitária caseira é muito mais forte, o cheiro é muito mais forte, ele limpa melhor, eu posso usar só um pouquinho do produto e ele limpa, que é uma maravilha. Por quê? Porque essa concentração é muito baixa e normalmente nos produtos que são feitos caseiros a gente tem pouco controle ou nenhum controle da concentração, mesmo que você faça à risca uma receita. Então, a concentração de hipoclorito ali dentro é muito maior do que o permitido. Para vocês terem uma ideia, a quantidade máxima seria ali em torno de 4,5%, 5% P por P. Dentro dessas caseiras, a gente chega a encontrar até 50% de hipoclorito. Então, assim, é possível ter uma quantidade muito grande. Ou
muito pequena. Isso depende justamente porque essa concentração, essa fabricação caseira não exige essa métrica tão aperfeiçoada do que um já feito que você compra ali no supermercado. Outra coisa importante que nós temos que pensar também é sobre justamente a quantidade desses produtos e a forma como ele vai ser guardado, né? Como ele é embalado. Olha que interessante aqui. Mantenha o produto no frasco original e ele fala, para conservação e qualidade do produto, mantenha o frasco fechado, local protegido de sol e calor. Mantenha fora de alcance de crianças, não misture o alvejante com produtos à base de amônia. Então vamos por partes. Por que eu tenho que permanecer protegido do sol e do calor? Bom, a água sanitária ela se decompõe com muita facilidade. Mesmo na presença da luz ou na presença de um pouco mais de calor, ela é capaz de se decompor no gás cloro, que é o Cl2. Para vocês terem uma ideia de como esse gás é tóxico, na Primeira Guerra Mundial, ela foi considerada a primeira arma química usada em campo. Então, o cientista que conseguiu sintetizar isso em grandes concentrações usou isso como uma arma. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, terem intoxicação por conta da quantidade de cloro que é liberado, justamente porque a garrafa estava num lugar com muito calor, em um lugar com muito sol, e a pessoa abre num lugar fechado, por exemplo, um banheiro. Outra coisa importante, ele se decompõe também na presença de luz. Então, isso justifica a comercialização dessa substância em recipientes opacos. Então, quando você faz uma água sanitária caseira e coloca numa garrafa PET transparente, está completamente equivocado, porque ali está recebendo luz. Eu coloco isso num lugar quente, depois eu vou lavar o meu banheiro que está todo fechado e abro aquela garrafa. É óbvio que vai sair gás cloro dali de dentro e é óbvio que isso pode causar intoxicação a mim. Bom, outra coisa é a respeito da manipulação, né? Tem que ser utilizado em ambiente ventilado. Não é legal fazer esse tipo de lavagem e uso em ambiente completamente fechado. E aí eu quero ressaltar um pouquinho sobre essa questão da amônia, né? Lá no rótulo fala que a gente não pode utilizar essa substância com amônia. E como que a gente vai saber se uma substância tem ou não tem amônia? Pasmem, através do rótulo. Precisamos ler o rótulo da substância. E uma das principais misturas que é feita, principalmente na lavagem de ambientes cerâmicos, é justamente com desinfetante, porque eles pensam, água sanitária é bom para limpar e também tira germe. Vou colocar um desinfetante que mata 99,9% dos germes, vai estar tudo limpo. Só que a pessoa esquece de olhar para o rótulo. Bom, aqui nós vamos ter várias informações importantes, mas nós vamos dar uma pulada por causa do tempo. E nós vamos direto aqui. Bom, em caso de inalação e respiração, remova a pessoa para um local arejado. Então, observe que sempre está falando a respeito de problemas inalatórios, né? Vai falar também de ingerir, mas de problemas de inalar essa substância. Manter o produto em embalagem original, não reutilizar. Não misture com produtos à base de cloro. Isso porque, gente, um dos componentes desse desinfetante é o amônio. Amônio, gente, é um íon da amônia. A amônia é uma base muito reativa e muito presente em detergentes, em desinfetantes, aquelas substâncias que a gente às vezes passa no chão para poder dar um cheiro gostoso na casa. Então, esses produtos de limpeza é muito comum ter amônia. E quando você mistura com água sanitária, vai causar uma reação química. E nessa reação pode provocar vapores irritantes que vão, então, causar problemas nas nossas vias respiratórias. Dentre elas, a cloramina, que é justamente a reação do hipoclorito com a amônia. Então, é muito importante que quando vocês façam essas misturas de limpeza, vocês fiquem atentos à formação de novos produtos. Como que é isso? Eu vou observar se aqueceu, se eu misturei duas substâncias, por exemplo, sabão em pó e álcool, misturei, aqueceu, opa, aconteceu uma reação química, formou um produto novo ali. Mudou de cor, tem a formação de um cheiro forte, então houve a formação de um novo composto. Em alguns casos, essas novas substâncias, elas podem causar intoxicação respiratória, então isso é muito perigoso. Nem toda incompatibilidade entre os produtos de limpeza vai estar descrito no rótulo. Então, você realmente precisa ficar atento. Ler o rótulo e ficar atento se a mistura gerou
gerou ou não uma nova substância ali. E principalmente o uso de EPI luva. É muito importante o uso de luva. Dentro do slide, quando vocês verem sobre o desinfetante, vocês vão observar que lá fala, utilize luvas. Então, o próprio rótulo já está falando qual é o EPI necessário para vocês usarem para manusear ele, ok? Bom, então na aula de hoje nós vimos então os tipos de concentração, os 3 tipos mais comuns. Vimos que a concentração, porcentagem, né, é uma concentração muito comum nos rótulos de produtos de limpeza, principalmente nesses 2 que nós trabalhamos, né, que é o desinfetante e a água sanitária. O desinfetante a gente não conseguiu trabalhar muito, mas é 0,045%. Nós vimos que as reações podem acontecer em meio aquoso, então às vezes as pessoas pensam assim, no produto de limpeza tem água, no outro tem água. Então, se eu misturar, tudo está com água mesmo, não vai dar problema nenhum. Vai dar sim. Cuidado que pode dar muito problema. E vimos também a questão da periculosidade desses produtos de limpeza, da necessidade de se fazer essas limpezas, essas misturas, dentro então de locais arejados, fazendo uso às vezes de máscara, de luva, justamente para precaver de qualquer possibilidade de intoxicação. Bom, aqui estão as nossas referências. Então, gostou da nossa aula? Espero que tenham gostado. Fica aqui meu grande abraço virtual. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso Tira Dúvida, vai ser um prazer respondê-los. Até uma próxima!